Hare Krishna, Haribol, estamos ao vivo, ISKCON Rio de Janeiro, vamos meditar nas palavras do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, do 22 ao 25. Canto 3, do 22 ao 25. Segunda-feira, dia 13 de abril. Haribol, Haridarshana Prabhu, me dê suas bênçãos. Srila Prabhupada Ki Jai. As reverências são todas minhas. Claro, antes de começarmos a nossa meditação, nós vamos glorificar a presença de nosso Guru Srila Prabhupada, seguindo a sua orientação, e sempre entoarmos, né? Jayarada Madhava. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyanana Jana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas humildes e sinceras e também amorosas reverências. Hare Krishna Karuna Shindu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço-lhe minhas humildes, sinceras e amorosas reverências. Tapta Kanchana Gourangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu, Shuti Devi, Pranamami, Haripriye. Ofereço respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea é ouro derretido, rainha de Vrindavana, filha do rei Vrishabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padashraye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namastera Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha, Chunyavadi, Pashacha Deshatarine. Narayanan Namaskritya, Naran, Chaiva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam, Tato Jayan Udirae. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, o verdadeiro meio de conquista deve-se oferecer reverências à personalidade de Deus. Narayana, a Nara Narayana Rishi, ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasa Deva, o autor, e como diz nosso Siksha Guru Paravyoma Prabhu, a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta Praeshu Abradeshu Abadereshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shlok Bhaktir Bhavati Naisti. Assistindo então regularmente aulas deste Srimad Bhagavatam, prestando serviço a devoto puro, tudo que é molesto ao coração é completamente destruído, e o serviço devocional
amoroso, a suprema personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece em nossos corações como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Haribol, Hare Krishna. Que grande início de semana, na nossa segunda-feira, com o Srimad Bhagavatam, neste canal transcendental da ISKCON Rio de Janeiro, com a presença de devotos tão avançados. Vejo aqui o Otávio Daniel, minhas reverências, nosso Siksha Guru Haridarshana, também Paravyoma Prabhu, nosso Siksha Guru, a todos quantos estiverem conosco aqui nesta live de hoje. Nós vamos meditar no Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, versos do 22 ao 25. Verso 22 ao 25. Vamos então aos versos. Canto 3, o status quo, capítulo 31, que diz: instruções do Sr. Kapila sobre os movimentos das entidades vivas. Capítulo 31, verso 22. Kapila uvacha evam kritam madhirgabe dashamashastuvam rishi sadhya shipati avachinam prashutyai shuti maruthaha. Kapila uvacha, o Sr. Kapila disse: evam, assim, krita matiha, desejando, garbe, no ventre, dasha mashaha, 10 meses de idade, stuvan, enaltecendo, rishi, a entidade viva, sadhyaha, naquele mesmo momento, shipati, em pele, avatinam, de cabeça para baixo, prashutyai, para o nascimento, shuti marutha, o vento para o parto. Tradução de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Sr. Kapila continuou: a entidade viva de 10 meses de idade tem esses desejos mesmo enquanto está no ventre. Porém, enquanto enaltece o Senhor dessa maneira, o vento que auxilia o parto a impele para frente, com o seu rosto voltado para baixo, para que ela possa nascer. Srimad Bhagavatam 3, 31, 23. Tena varshastaha sahasha kritva vashira aturaha vinishkrama krisherena niruchavasho ratasmriti. Empurrada subitamente para baixo pelo vento, a criança sai com grande dificuldade de cabeça para baixo, sem respiração, privada de memória,
devido à rigorosa agonia. Perdão, sinônimos. Tená, por este vento. Avrashtaha, empurrada para baixo. Sahasha, subitamente. Kritva, virada. Avaka, para baixo. Shiraha, sua cabeça. Aturaha, sofrimento. Vinishkramat, ela sai. Krishrena, com grande dificuldade. Niru Chwasaha, sem respiração. Hata, privada. Smriti, memória. Empurrada subitamente para baixo pelo vento, a criança sai com dificuldade, cabeça para baixo, sem respiração, privada de memória devido à rigorosa agonia. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. A palavra Kritirena significa grande dificuldade. Com grande dificuldade. Quando a criança sai do abdômen através da estreita passagem, há uma pressão ali existente, o sistema respiratório para por completo e devido à agonia a criança perde a memória. Algumas vezes o incômodo é tão severo que a criança sai morta ou quase morta. Podemos simplesmente imaginar como são as dores do nascimento. A criança permanece por 10 meses naquela horrível condição dentro do abdômen e ao fim desses meses ela é empurrada para fora, empurrada à força. No Bhagavad Gita, o Senhor chama a atenção para o fato de que uma pessoa que leva a sério o avanço em consciência espiritual deve sempre pensar nas 4 dores: nascimento, morte, doença e velhice. O materialista avança de muitas maneiras, mas é incapaz de eliminar os 4 princípios de sofrimento inerentes à existência material. Srimad Bhagavata 3, 31, 24. Patito bhuvi ashri mishraha vistaburi vashestate roruyati gate gyane viparitan gatin gataha. Patitara, caída. Bhuvi, na terra. Ashkri, ashka, com sangue. Mishraha, untada. Vistha, burru, um verme. Iva, como? Chestate, ela mexe seus membros. Roruyati, chora alto. Gate, estando perdido. Gyane, seu conhecimento. Viparitam, o oposto. Gatin, estado. Gataha, ido a. Tradução e significado. Apenas tradução dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então, assim, a criança cai no solo e ela está untada com fezes, com sangue. Ela se agita tal como um verme nascido de excremento. Ela perde seu conhecimento superior. Ela chora sob o encanto de Maya. Nosso último verso, Srimad Bhagavata 3, 31, 25. Parachandana vidusha ushamano gyanena saha anabipritam apanaha pratyakyantum anishwaraha. Parachandan, desejo de outrem. Na, não. Vidusha,
entendendo, Pushyamanaha, sendo mantida, Yanena, por pessoas, Saha, ela, Anabipretan, circunstâncias indesejáveis, Apanaha, caídas, Pratyakyatum, de recusar, Anishwaraha, incapaz. Tradução e significado, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Após sair do abdômen, a criança é entregue aos cuidados de pessoas incapazes de entender o que ela quer, pelas quais ela é cuidada. Incapaz de recusar qualquer coisa que lhe dão, ela se vê sujeita a circunstâncias indesejáveis. Dentro do abdômen da mãe, a alimentação da criança estava sendo executada pelo próprio arranjo da natureza. A atmosfera dentro do abdômen não era nem um pouco agradável, mas, quanto à alimentação, ela estava sendo feita apropriadamente pela natureza. Mas, porém, contudo, entretanto, ao sair do abdômen, a criança entra numa atmosfera diferente. Ela quer comer algo, mas lhe dão algo diferente, porque ninguém sabe o que ela quer realmente. E ela não pode recusar coisas indesejáveis que lhe são dadas. Às vezes a criança chora pelo seio da mãe, mas, como quem cuida dela pensa que é devido à dor de seu estômago que ela está chorando, ministra algum tipo de remédio amargo. A criança não o quer, mas não pode recusá-lo. Posta em circunstâncias muito incômodas, o seu sofrimento continua. Om Gyana Timirandasya Gyanana Dhyana Shalakaya Chakshuru Militan Dhyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci exatamente nessa mais completa ignorância. Mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele, então, eu entrego neste momento as minhas humildes e sinceras reverências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Haribol. Minhas humildes reverências, um momento de muita auspiciosidade. Estamos num canal transcendental de aulas do Srimad Bhagavatam. Estamos amparados pela luz do conhecimento que nos foi oferecida pelos nossos mestres espirituais. Estamos sobre a sombra dos pés de lótus de sua divina graça, Srila Prabhupada. Estamos nesse grande lar que é a ISKCON, Consciência Internacional para a Consciência de Cristo, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E agora, diante do Purana Imaculado, do Srimad Bhagavatam, essa grande oportunidade que estamos tendo de estarmos diante do canto 3, capítulo 31, versos de 22 a 25. Esse capítulo 31 nos conduz a uma reflexão muito profunda. Quando nós oramos, nasci na mais completa escuridão, nós podemos ver nas palavras do Srimad Bhagavatam como foi esse nascimento. Nada poético. Então, essa reflexão profunda deste capítulo 31, ele está nos fazendo uma pergunta
quem somos nós e como e por que chegamos a esquecer disso. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, nos revela o extraordinário, a condição de nossa alma, ainda no ventre, e ela tendo a capacidade de lembrar-se de sua condição, interagindo com o sofrimento, fazendo oração a Krishna, buscando até a sua libertação, mas, ao nascer, por força da energia ilusória, e também pelas condições de seu karma, suas escolhas anteriores, esquece de tudo o que viveu. É um recomeço trágico da nossa existência material. Krishna declara no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7, que as entidades vivas neste mundo condicionado são partes eternas dele, mas lutam arduamente com os sentidos. Prabhupada explica: nossa luta não é externa, é contra o esquecimento da nossa verdadeira identidade. Muito elucidativo este verso do Bhagavad Gita para esse nosso entendimento do momento do Srimad Bhagavatam 3, 31, 22 a 25. Bhagavad Gita 15, 7. Mamai vansho diva loke diva buddha sanatanaha manashasthanidri iyani prakrishtani karshaati. Que diz: as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, os quais se inclui a mente. Prabhupada explica nesse verso, e isso é muito importante para a nossa meditação de hoje, e descreve com clareza que a identidade nossa como um ser vivo, que ele é eternamente uma parte integrante fragmentária do Senhor Supremo. E não devemos ficar pensando que assumimos individualidade quando estamos na vida condicionada e que nos tornamos uno com o Senhor no estado liberado. Por quê? Porque ele está dizendo no comentário que ele, o Senhor Supremo, é eternamente fragmentário. E de maneira clara se diz Sanatanaha. Segundo a versão védica, diz Prabhupada, o Senhor Supremo manifesta e apresenta inúmeras expansões, sendo que as expansões primárias são Vishnu Tattva e as secundárias chamam-se entidades vivas. Em outras palavras, Vishnu Tattva é uma expansão pessoal e as entidades vivas são expansões separadas. E essa que nos interessa neste momento, pois é sobre o nascimento delas que estamos meditando. Então, através de sua expansão pessoal, ele se manifesta
de várias formas, como o Senhorama, Nrsimhadeva, Vishnumurti, todas as deidades predominantes dos planetas Vaikunta, diz Prabhupada. As expansões separadas, as entidades vivas, deveriam ser servos eternos dele. Em última análise, nossas almas são realmente servas eternas do Senhor. As expansões pessoais da Suprema Personalidade de Deus, as entidades individuais da divindade, estão sempre presentes, de modo semelhante às expansões separadas. Nós, entidades vivas, temos nossas identidades. Partes integrantes fragmentadas do Senhor Supremo, as entidades vivas também possuem porções fragmentárias das qualidades dele. E uma dessas qualidades é a independência. E aqui nós temos um entendimento, a revelação de um conhecimento confidencial. Olha que interessante. Por sermos entidades vivas, fragmentárias, integrantes do Senhor Supremo, temos qualidades dele em nós, e uma dessas qualidades é a independência. Toda entidade viva, como alma individual, tem individualidade pessoal e uma forma diminuta de independência. Mas, através dessa forma diminuta de dependência, nós conseguimos estragar tudo. Por quê? Porque através dessa forma diminuta de independência, nós abusamos dessa independência e nos tornamos umas almas condicionadas ou com o uso apropriado da independência, seremos almas eternamente liberadas. Mas com o abuso da independência, o mau uso da independência como qualidade da nossa individualidade, que vem do Senhor Krishna, podemos então termos vidas e vidas e vidas condicionadas. A alma sempre é eterna, óbvio, uma qualidade própria também do Senhor Supremo. Em seu estado liberado, ela está livre dessa condição material e presta serviço transcendental ao Senhor, Prabhupada diz. Porém, nesse nosso caso, na vida condicionada, ela é dominada pelos modos da natureza material, esquece o serviço amoroso ao Senhor, e então ela passa a lutar arduamente para sobreviver neste mundo material. Exatamente o que nós estamos estudando hoje. Momento do nascimento. A influência de Maya. Srimad Bhagavatam 3, 31, 22 especificamente. O verso diz, o Senhor Kapila continua dizendo que a entidade viva tem desejos no ventre, porém, enquanto enaltece o Senhor, o vento que auxilia o parto impele para frente e o seu rosto voltado para baixo a faz nascer. Saindo então do ventre, a alma entra em contato com Maya
a energia ilusória. E aí surge imediatamente a falsa identificação. E já começamos a entender de forma errônea que somos este corpo. Essa ideia é muito simples. A identificação com o corpo material é a raiz de toda a ignorância. Mas mesmo sendo uma simples ideia, ela é a causa de todo o sofrimento. Recorrendo a Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13, também ouvimos dizer que como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância até a juventude, da juventude à velhice, da mesma maneira a alma passa para um corpo novo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Porém, a falta de sobriedade, esquecemos diariamente disso. Então, Prabhupada faz um alerta, ele fala que a civilização moderna, toda ela, está baseada nessa falsa concepção. Ah, eu sou este corpo. Qualquer homem que tenha perfeito conhecimento da constituição da alma individual, da superalma e da natureza material e espiritual, é chamado Dhira, ou um homem muito sóbrio. Tal pessoa jamais se deixa influir pela mudança de corpos. Infelizmente, não é o nosso caso. Nascemos na mais profunda ignorância e carecemos da luz do conhecimento que só pode nos ser ofertada pelos nossos mestres espirituais. Pois senão, vamos ter um apego tão extraordinário que nascemos privados da memória de quem nós somos verdadeiramente e estaremos assim à mercê, como dizem, não é? De uma rigorosa agonia. Srimad Bhagavatam 23 diz que ela é empurrada subitamente para baixo pelo vento e a criança sai com dificuldade, de cabeça para baixo, sem respiração, privada de memória devido à rigorosa agonia, com grande dificuldade, Kricherena. Quando a criança sai do abdômen, através da estreita passagem, devido à pressão ali existente, o sistema respiratório para por completo. E devido à agonia, a criança perde memória. O incômodo é tão severo que, às vezes, a criança sai morta, diz o verso. Podemos simplesmente imaginar como são as dores desse nascimento, diz Prabhupada. Uma condição horrível que já vivíamos dentro do abdômen e ao fim ainda dessa gestação, à força nascemos. Uma pessoa que leva a sério o avanço em consciência espiritual deve sempre pensar nas 4 dores: nascimento, morte, doença e velhice. Aqui já chama-nos a atenção
uma grande diferença entre as pessoas nascidas neste mundo. Uma pessoa que leva a sério o avanço na consciência de Krishna, ela medita nessa condição. Nascimento, velhice, doença e morte. Ela medita de uma forma que ela deve realmente ter um pavor de repetir isso. E ela, tendo a consciência de que estes sofrimentos só poderão ser eliminados se eliminarmos o condicionamento material, a ignorância, a ilusão, a força da energia ilusória do Senhor sobre as nossas mentes. Então, o 24 diz que quando ela cai no solo, acabou de nascer, e isso acontece com muita frequência. Crianças que nascem, às vezes, sem um aparato aí da medicina, do médico, dos obstetras, isso, muitas crianças nasciam no chão. Mesmo uma mãe sozinha, ela nasce. E nasce como? Seja no Albert Einstein, lá no Copador, seja numa vila qualquer, seja numa tapera de pau a pique, sob um chão de terra, o nascimento é igual. Ela sai lambuzada de excremento, de sangue, agitada, muitas vezes quase morta. Às vezes morta, precisa ser ressuscitada por manobras externas dos médicos. Perde o conhecimento nessa hora e chora sob o encanto de Maya. Ali está a poética beleza do nosso nascimento nesse planeta. Um ser pequenininho, quase sem forças, que precisou ser incentivado, às vezes, com um tapa no bumbum, de cabeça para baixo, pendurado, para conseguir encher o seu pulmão. E o verso é forte. O verso é muito forte. Patito bhuvi ashni misha vistaburi vashestate roruyati gate gyane viparitan gatin gataha. Caindo no solo untada com fezes e sangue, ela se agita feito um verme que nasce do excremento, perde o conhecimento superior, ou seja, a ilusão, e ela então se manifesta em agonia e choro por estar encantada pela energia ilusória. E aí não acaba aí não, porque aí ela tem que crescer. E aí começam os apegos. A primeira parte desse apego já é a família. A família que é a responsável por alimentar, por proteger, por cuidar, por melhores intenções que tenham. Se não é um nascimento auspicioso dessa alma em uma família de avançado conhecimento espiritual, por mais boa vontade que a vovó tinha, ela nos dava
pedaço de carne de boi crua, sangrando, grosso e grande para a gente chupar igual sorvete. Não, deixa essa criança chupar esse pedação de carne, porque isso vai dar sustância para ela. E assim vamos aprendendo e vamos sendo condicionados e vamos desenvolvendo o apego, muitas vezes, de certa forma, até doentio, pelas nossas famílias, relacionamentos conturbados. Mas o mundo que nos cerca lá fora é bem pior, muitas vezes pior. Então ficamos ali, nessa primeira fase de apego. E logo depois, quando começamos a ter consciência e crescemos, meu narizinho, meu pipi, meu bracinho, eu sou um menino forte, olha meu cabelo crescendo, olha como eu estou ficando bonito, aquela adolescência, aquilo nos traz o maior dos apegos, que é o apego ao corpo. E ali nós desenvolvemos uma consciência corpórea tão forte que nem pensamos em alma espiritual, em espiritualidade. Mas eu entrei na escola, eu sou inteligente. Olha, a sociedade, eu tenho uma classe social abastada. Aí a mente se confunde e ela começa a achar que ela é a sua posição social, seja para baixo, seja para cima, fornece a nós mais e mais e mais apego. Se eu sou desvalido, se eu sou pobre, se eu sou miserável, o mundo é injusto, a sociedade me abandonou, eu agora tenho que me revoltar. Se eu sou abastado, nasci numa família com posição social, se eu tenho condições financeiras boas de vida, nossa, eu sou um jovem rico, não preciso das pessoas, minha família não frequenta nenhuma igreja, ninguém fala de Deus, mas nós temos grana, dinheiro, posição social, somos melhores do que os outros. E aí vem, como dizem, não é? A pancada final, golpe de misericórdia. Se às vezes conseguimos até driblar o nosso apego pela família, ao nosso corpo, a posição social, mas tem um que chega para arrasar tudo, que é o prazer dos sentidos, que aí é uma questão interna. São os grilhões, são os cadeados, são as algemas, que a energia ilusória ela faz parecer natural, por isso que é ilusão, mas são os nós que nos prendem a essa vida material e que nos fará, por mais bem intencionado que sejamos, repetir inúmeros, infindos nascimentos condicionados. Imagina agora uma coisa. Imagina se nós, neste momento, recebêssemos o Senhor da morte, e se não estivermos assim,
enebriados com a graça de Srila Prabhupada, com a nossa consciência em Krishna, com uma boa associação com Vaishnavas, fiéis aos ensinos de nosso mestre espiritual, pum! Em alguns segundos, caímos no verso 22 do Srimad Bhagavatam 3:31. Dentro do ventre de uma nova mãe, preso, em agonia, implorando ao Senhor misericórdia, porque é isso que está escrito no capítulo: Senhor, misericórdia, me livra. Mas impelidos pelo vento do nascimento, pum, caímos como um verme no excremento, sem fôlego, quase mortos. Às vezes já nascemos com problemas de saúde, dali já vamos para a mesa de cirurgia, para uma incubadora, e às vezes no frio, às vezes no gelo, às vezes num sol escaldante, e naquele momento voltamos novamente à condição de almas condicionadas, para começar tudo de novo. Para desejarmos leite e recebermos remédio, para sermos de novo enganados pela energia ilusória, para ter apego à família, para ter apego ao corpo, para ter apego à posição social, para estarmos rendidos ao prazer dos sentidos. É o nó básico da existência material, o apego aos sentidos. E esse apego aos sentidos, eles se expandem com instituições, com nomes fofinhos, bonitinhos. Ai, meu lar, meus filhos, meus pais, a minha sociedade, meus amigos, meus amores. Se estes sim existirem em nossas vidas, todos, através da identificação corporal que a nossa mente, embotada por Maya, nos impele, nos dirige, estamos perdidos. Apego, escravidão e repetição, roda de sansara, inumeráveis nascimentos, envelhecimentos, doenças e mortes. E eu não estou aqui dizendo que tudo isso que nós vivemos é demoníaco, é ruim na essência. Eu estou dizendo que o Srimad Bhagavatam, comentado por sua divina graça Srila Prabhupada, ele nos ensina que de todas estas relações que podem ser a causa de nossas misérias, a saída é purificação, purificá-las. É como os alimentos podem ser para nós fonte de morte ou fonte de vida. O alimento não purificado é pecado. O alimento purificado é misericórdia. E já agora chegando no verso 25, que nós hoje temos aí esse quarteto mágico de versos, né? 22, 23, 24, 25. Srimad Bhagavatam 3, 31, 25, ele vai dizer: Parachandana vidusha pushamano gyanena saha anabi pretam apanaha pratyakyatum anishwaraha. Olha só. Após sair do abdômen, ou seja, do ventre, no parto,
Ainda além de tudo isso que nós vivemos, por mais bondosa, caridosa, amável e amorosa que seja nossa mamãe e nosso papai, são pessoas incapazes de entender o que as crianças estão querendo. O verso está dizendo isso. Após sair do abdômen, a criança é entregue aos cuidados de pessoas incapazes de entender o que ela quer, pelas quais ela é cuidada. Incapaz de recusar qualquer coisa que lhe dão, ela se vê sujeita a circunstâncias indesejáveis. Dentro do abdômen da mãe, comenta Prabhupada, a alimentação da criança estava sendo executada por um arranjo da natureza, até aí menomale. A atmosfera dentro do abdômen não era agradável, mas com esse requisito da alimentação, a criança estava sendo feita apropriadamente pelas leis da natureza. Mas quando ela sai, a atmosfera é diferente. Ela quer, às vezes, comer algo e ele recebe coisas diferentes, porque ninguém consegue entender o que uma criança realmente quer. Ela não pode recusar as coisas que são indesejáveis e lhe são dadas. Então as crianças começam a chorar. Às vezes ela chora porque ela quer leite materno. E aí a mãe desesperada fala, meu Deus, meu filho está com dor de barriga. E soca um chá de alguma coisa estranha, aquilo que é a necessidade dela. E assim continua, mesmo quando a gente cresce. Se estamos embotados, se estamos na ignorância, se estamos iludidos, nós não conseguimos, como se fôssemos a mãe de nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo material, não consegue entender o choro da nossa alma. Porque a nossa alma, ela chora. A nossa alma, ela chora. A nossa alma, ela chora pela presença do amor de Krishna, pela vontade de amar a Krishna, pelo desejo de servir a Krishna. E nós entregamos, em vez desse bálsamo de desejo material, de desejo espiritual, nós entregamos prazer dos sentidos. A alma chora, ela clama, ela sente saudade de Krishna. E nós nos apaixonamos pela menina do colégio, pelo menino da escola. E nós sofremos por outras entidades vivas. As pessoas se matam, se matam, as pessoas se matam, as pessoas tiram a própria vida porque o grande amor da minha vida me abandonou. Um apego doentio. Por quê? Porque os nossos relacionamentos no mundo material não estão purificados. Muito diferente de dois Vaishnavas juntos que resolvem viver como grihastas. E como Chandramukha Swami Maharaj, meu Gurudeva, explica, fazer um triângulo amoroso transcendental, duas alminhas que estão distante uma da outra e distante também da Suprema Personalidade de Deus, unem forças e um cuida do outro, um incentiva o outro a buscar quem? A buscar a Krishna. E os dois vão crescendo nesse triângulo amoroso, cada um na sua lateral desse triângulo equilátero, até que quanto mais perto de Krishna um está, e o outro também, eles estão mais pertinho também um do outro. Seria a base de um relacionamento saudável, abençoado, não é? Que você ajude o seu companheiro, ajude a sua companheira, sirva seu companheiro, sirva a sua companheira em consciência de Krishna, como alma espiritual, não como é feito os relacionamentos de hoje. Pessoas
realmente que não estão ouvindo ou não estão realizando, compreendendo o choro da alma, que tem um buraco enorme em seus corações, uma saudade enorme de Krishna, e que querem usar, às vezes, o prazer sensorial, usufruir do corpo da outra pessoa, das sensações do relacionamento carnal, dizendo que isso é amor que eles sentem, e não é, isso é apego, isso é doença, isso é gravemente uma aberração que faz com que as pessoas adoeçam mais e mais e mais, e isso elas fazem pela comida, pelo prazer da língua, pelo prazer do corpo, pela conquista de bens materiais, pelo desejo do poder. São vários e vários e vários, inúmeros condicionamentos. Ser condicional, o ser condicionado ainda acha que é feliz. Eu ganhei dinheiro, vou fazer uma viagem dos meus sonhos. Estou tão feliz. Eu encontrei uma pessoa tão linda. Estou feliz. Eu vou entrar numa profissão que vai me remunerar tão bem, estou tão feliz. Nada que tem começo e fim vai deixar você feliz. Única coisa que pode acontecer, às vezes ainda, nesse mundo material, é que certas circunstâncias materiais, elas inibem momentos de sofrimento, mas nunca vão trazer uma felicidade eterna, nunca vão trazer a nós bem-aventurança eterna, porque essa só é conquistada quando estamos em consciência de Krishna, quando ignorância, paixão e bondade material são um trampolim para alcançarmos a bondade perene, a bondade transcendental, e a nossa consciência irrevogavelmente já está em outra plataforma. Força de Maya. Olha, Krishna explica lá no capítulo 18 do Bhagavad Gita. Ele diz: o Senhor está situado no coração de todos. Ele dirige as andanças das entidades vivas que estão sentadas como numa máquina feita de energia material. Estamos numa máquina, estamos num corpo, estamos num escafandro, estamos num veículo, mas pensamos que estamos no controle. E Prabhupada dá uma analogia marcante. Ele fala, assim como um homem sonha, tem um sonho de que é rei ou de que é mendigo, a alma sonha estar feliz ou infeliz neste mundo enquanto condicionada. Ou seja, cá entre nós, vamos ser sinceros, perda de tempo. Poxa, se nós estamos aqui, se nós sabemos que tudo isso aconteceu com a gente, se a gente sabe que o relógio não para, que o tempo cala, ele é implacável, ele tudo devora. Olha para você no espelho. As marcas do tempo já estão aí. O nosso corpo já não é o mesmo. Estamos caminhando para o final da nossa vida. Por que nós não pegamos o conceito de Parikshit Maharaj, que por uma revelação e um arranjo divino já sabia o dia até da sua passagem, da sua morte, de quando ia abandonar o corpo, e toma uma decisão inteligente? Até que a morte me aconteça, eu vou ouvir os desejos, os ensinamentos, os encantos, os passatempos da verdade absoluta. Ouvir os sábios
entrar em sintonia com a palavra revelada, ter boa associação. Ou você não entende essa frase? Todos nós somos Parikshit. Só não sabemos que horas vai soar o sinal e a nossa senha vai ser chamada. Não arrumei a mala. Purusharthaya Swami fala que todos nós estamos com a senha na mão, aguardando soar e chamado para a nossa viagem. Só que existem duas classes de pessoas. Aqueles que estão ali perdidos e que vão se assustar quando a senha for chamada, vão tomar um susto, ele fala. E aqueles que não, que estão programados, que tiveram diligência, que prepararam a roupa. Olha, eu vou para tal lugar, será que vai estar frio? Será que lá é sol? Eu preciso, sabe? O mundo espiritual nos aguarda. Como está a sua mala? Você está preparado? Se chamar a sua senha agora. 13 de abril, 9h11. Se for hoje, às 10 da manhã. Vamos sentar na nossa poltrona do nosso aeroplano transcendental, com o coração tranquilo, satisfeito e sabendo que estamos indo ao encontro da Suprema Personalidade de Deus? Ou vamos tomar um susto quando o Senhor da Morte mandar os seus guardas? Não, eu não quero ir. Ou vamos, voltar para um ventre materno e começar toda essa lenga-lenga de novo. Não há tempo, meu irmão, não há tempo, minha irmã. O mais impressionante é isso. Já estivemos no ventre. Já sofremos tudo isso. Já oramos e clamamos por misericórdia dentro do ventre de outras mães que tivemos. E ainda assim, chegamos aqui esquecidos. Qualquer que seja o estado de ser que alguém se lembre ao deixar o corpo, esse estado alcançará sem falha Bhagavad Gita 8:6. Ou seja, a consciência que cultivamos agora definirá o nosso futuro. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Estamos tão ocupados, ansiosos, distraídos, preocupados com rede social, com likes, com isso, com aquilo. O meu trabalho. Que meu trabalho? Atrás de dinheiro de forma indiscriminada. Não estou dizendo que a gente tem que abrir mão da nossa vida e ficar mendicando por aí. Mas assim, consciência de Krishna transforma tudo. Pode usar a rede social. Prabhupada usava a tecnologia. Para quê? Para pregar. Ou para ouvir pregação. Só. Vou trabalhar? Tá bom, vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Infelizmente, eu conheci a consciência de Krishna tarde. Acabei me enredando. Tenho filho, tenho neto. Preciso ajudar pessoas que foram trazidas a esse mundo por minha responsabilidade. Trabalhe. Ganhe o seu dinheirinho. Ofereça parte dele para a consciência de Krishna. Use o dinheiro para sustentar a sua família, mas use o dinheiro para ir no templo. Use o dinheiro para comprar livros, use o dinheiro para ajudar devotos, para contribuir para aqueles que podem ser pessoas renunciadas,
para que tenham dignidade, para que tenham conforto e continuem pregando para nós. Ah, mas e os meus relacionamentos? Misericórdia. Que relacionamentos nós podemos ter que nos elevem à consciência de Krishna? Ponto. Só se relacione com pessoas que são conscientes de Krishna, iguais ou mais avançadas do que você. Não adianta, ninguém que está embaixo da escada vai te empurrar para cima. Mas aquele que está acima pode te dar a mão e te levar para cima. Abandone toda sorte de negócios. Renda-se a mim, não temas, eu o ajudarei. Bhagavad Gita 1866. Sabe, para com esse negócio de que este corpo e essa vida é tudo. Hoje o Srimad Bhagavatam está nos dando uma chacoalhada. Pesada. Pesada. Nada poética. Essas passagens. Nós sabemos de toda a verdade sobre as nossas almas. Apenas tínhamos esquecido. Oh, glória a Deus, que agora nos lembramos. Por isso que Prabhupada insistia, consciência de Krishna, consciência de Krishna. Consciência de Krishna não é religião, não é nada artificial, é simplesmente o despertar transcendental da nossa consciência original, o nosso Dharma constitucional. Ah, mas eu fiz um monte de coisa errada, eu fiz um monte de... Não tem problema. O importante é o aqui e o agora, quem eu sou hoje, onde está o meu pensamento agora, para quem eu estou olhando agora. Eu estou olhando agora para Shrimati Radharani e Govinda. Radha Govinda, aqui bem na minha frente. Aí eu desvio meu olhar para a direita aqui na minha parede, para quem que eu estou vendo? Srila Prabhupada, na frente do Jaladuta. Coloque um monte de quadro. Espalhe os livros, versos. Ah, você é muito fanático. Não sou fanático, eu sou sanático. Ora, eu tenho uma chance, qual é? Lembrar sempre de Krishna, nunca esquecer de Krishna. O que eu vou fazer? Vou ficar assistindo televisão? Vou ficar ouvindo música mundana? Vou ficar vendo coisas e pessoas que contribuem para o meu esquecimento? Não. Vou lembrar de Krishna através de práticas. Entendeu? Através de Shrimati Tulasi Maharani. Assista aos Mangalaratis ou escute as pregações. Tenha associação, frequente o templo. Cante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ora, não é apenas um texto sagrado, milenar. Nós tivemos o aparecimento do próprio Senhor Krishna, como Shri Krishna Chaitanya, que veio trazer o Dharma da era, e veio falar, olha, agora vamos cantar, vamos dançar o Hare Krishna Mahamantra. Bhakti Yoga, Prabhupada falou, olha, calma, respira fundo. Se nós esquecemos, porque estamos associados à Maya, lembre-se do que eu vou dizer agora. Nós lembraremos se estivermos associados a Krishna. Se nós nos esquecemos por estarmos associados a Maya, nós nos lembraremos por estar associados com Krishna. E quando eu digo Krishna, é em toda a sua plenitude
porque ele é o absoluto. Todas as suas expansões, as deidades, a adoração, Shrimati Radharani, Shri Krishna Chaitanya, 6 Goswamis de Vrindavana, Srila Prabhupada, nossos mestres espirituais, as entidades, tudo Krishna. E o processo que Srila Prabhupada nos deu não é difícil. Você não precisa entrar numa faculdade, você não precisa ser um Bhaktivedanta, você não precisa de grande erudição, você precisa se libertar dos seus apegos. Como? Começando um processo simples e profundo. Só vou te dar 3 passos iniciais necessários. Sravanam, Kirtanam, Smaranam. Ouvir os Shastras, cantar, falar de Krishna e lembrar-se dele. Esse é só o começo dos 9 processos, mas não se esqueça desses 3. É assim que tudo começa. Se você estiver ouvindo, falando e lembrando, você já está dentro. Como ensinado no Bhagavatam 1:2:17, ao ouvir regularmente o Bhagavatam e servir aos devotos, tudo que é perturbador ao nosso coração é destruído. Se não, vejamos porque estamos fazendo essa oração. Assistindo aulas regularmente sobre o Srimad Bhagavatam e servindo aos devotos, tudo que é molesto ao coração é destruído. Nashta praeshu abradeshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashlok bhakti bhavati naistikhi. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, vai se estabelecer em nossa consciência como um fato irrevogável. O que é um fato irrevogável? É que ninguém vai tirar isso de você. Ele não pode ser anulado. Transcendência, consciência de Krishna, o sonho, o desejo, a luta, o sangue, a vida de Srila Prabhupada. Por isso ele criou a sociedade para todos, internacional, no planeta inteiro, para a consciência de Krishna. Chega de Maya, chega de 3 modos da natureza, chega de condicionamento. Concluindo, então, o capítulo 31 do canto 3, por inteiro, não é filosofia, é um espelho. É onde nós olhamos e nos enxergamos. Mostra-nos quem éramos no ventre, mostra e nos lembra aquilo que esquecemos quando fomos, por vontade própria, inseridos neste ventre. E mais do que tudo, este capítulo nos abre os olhos com o archote do conhecimento para que saibamos de uma vez por todas aquilo que nós precisamos recuperar. Krishna Conscience. E a pergunta é: e agora, José? Vai recuperar a consciência? Ou vai ignorar novamente? Não, calma, mais tarde eu me preocupo com isso. Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
ele diz: a vida humana é sim uma grande oportunidade. Se não despertamos nossa consciência de Krishna, perdemos tudo. Tá vendo? É uma oportunidade. E ninguém que está ouvindo essa live, ninguém que está em contato com o Srimad Bhagavata, ninguém que conheceu a consciência de Krishna, ninguém que viu um brahmachari no semáforo vendendo livro, que ouviu uma aula do YouTube, pode dizer que não teve a oportunidade. Agora, nós temos livre-arbítrio. Se nós não nos empenharmos, nos esforçarmos para despertarmos nossa consciência de Krishna, essa grande oportunidade que tivemos será jogada no lixo. Não esperemos, então, um misericordioso nascimento. Não precisa ficar almejando um nascimento bom, porque pode dar tudo errado. Eu acho que a verdade é essa. Nós temos que falar assim, olha, eu não almejo liberação por orgulho, mas Krishna, a única coisa que eu quero é viver eternamente contigo. Desperte a sua consciência. Lembre-se agora, como dizia Prabhupada inúmeras vezes, de volta ao Supremo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nascemos na mais completa ignorância, mas os nossos mestres espirituais nos abrem os olhos com a archote do conhecimento. A todos eles nós oferecemos as nossas mais sinceras e humildes reverências. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. 9:30. Me perdoem por ter estendido tanto essa nossa meditação. Quero agradecer assim imensamente a oportunidade de ter encontrado com Srila Prabhupada nessa minha existência e de Srila Prabhupada ter tantos discípulos e discípulas maravilhosos e discípulos dos discípulos que são vocês que me ampararam, que me receberam e que me constrangem, né, com a gentileza, a educação, o respeito com que me receberam na consciência de Krishna. Verdadeiros gentlemen and ladies. Essa é a oportunidade que nós temos. Colar nos devotos e nas devotas. Agradeço em especial aqui quem se manifestou no nosso chat. Haridarshana Prabhu, nosso super Siksha Guru, transcendental, yogi sobrenatural. Otávio Daniel Neves, Maria, que também não perde uma oportunidade. Vantia Kalpa, ISKCON Rio de Janeiro, que deve ser Paravioma Prabhu. Nós também temos o Marco Ferrari, grande alma é você, Dandavat Pranamas. Minha gratidão eterna a esse grande Vaishnava Paravioma Prabhu, que muitas vezes eu brinco, dizendo, né, Super Prabhu, Bhagavata, Goswami, Maharaj, transcendental Paravioma Prabhu, discípulo de sua divina graça, Srila Prabhupada, que é, entre outros aqui, o responsável por esse grupo de pregadores, né? Desse canal que é, assim, um dos mais transcendentais do planeta, que segue à risca ali as ordens e os ensinamentos de Srila Prabhupada e que todos os dias, às 8 horas da manhã, está apresentando
Srimad Bhagavatam para nós. Isso é maravilhoso. E a oportunidade de estar aqui com vocês, seja do lado de cá falando, ou seja do lado daí, ouvindo, o importante é que estamos na terceira fase, não é? Do processo, que é falando e ouvindo, estaremos lembrando de Krishna. Isso é fantástico. Marco Ferrari, minhas reverências, e Adilila Devidas, sempre nos incentivando aqui. Marcelo Magalhães, o perguntador transcendental dos universos. Quem se ilude com esse mundo é a alma ou é o corpo sutil? Marcelo A. Magalhães, segundo o entendimento que eu tenho, a nossa mente, quando ela é iludida pela energia ilusória, essa ilusão que é do corpo, que é da mente, que é então do corpo sutil, ela condiciona a alma eterna. Então, na minha opinião, e aí eu coloco de uma maneira bem humilde, não é? Não estou aqui conseguindo lembrar de algum verso que possa qualificar essa minha resposta, mas eu ouso dizer que sim, sabe? Somos iludidos na nossa vida material, no nosso corpo material, na nossa mente, no nosso falso ego, na nossa falsa concepção de que somos esse corpo e de que não somos a alma, fazendo com que a nossa alma fique como se estivesse presa numa gaiola, condicionada, enquanto nós decoramos a gaiola, limpamos a gaiola, colocamos a aguinha na gaiola, né, sem dar ali a vida, deixar que a alma tenha a sua vida verdadeira. Ah lá, a Adilila diz, vamos lá. Brilhante essa contextuação de como a identificação corpórea se diz. É brilhante o Srimad Bhagavatam, né? Ele traz maravilhas para nós. Sim, irmão, ofensa, evitar cantar o santo nome das 10 ofensas, apego material. Sim, está sempre atento, né? As 10 ofensas. Volta a nascer, não, quero voltar ao Supremo, meu único desejo é... Sim, Adilila, é isso mesmo. Marcelo Magalhães, e aí, para ver uma Prabhu, falou, tranquilo, quem não conseguiu assistir até o fim, fica gravado. Irmão, imagina, eu gosto muito de você, você fala muito bem na aula, tão legal, pena que a aula capa, fico triste, você vai embora, eu queria ficar ouvindo. Hare Krishna, Adilila, esse sentimento de saudade transcendental dos devotos é maravilhoso. É o sentimento que nós temos, assim, de saudade de Krishna se expressando na consciência de que nossos irmãos e irmãs Vaishnavas estão em consciência de Krishna, podem nos trazer Krishna. Da onde vem a força para o corpo sutil conseguir aprisionar a alma? Exatamente como foi explicado. Essa força ela se dá pela falsa identificação com a energia material. Por quê? Porque nós sentimos desejo de desfrutar. A força para o corpo sutil conseguir aprisionar a alma é o apego, como foi falado hoje, apego à família, ao corpo, à posição social e principalmente ao prazer dos sentidos. São eles que nos prendem, são eles que aprisionam a nossa alma, que iludidos
nem lembramos que somos uma alma. E quanto mais lembrarmos do Dharma constitucional da alma, que é ser amante, serva, amorosa e eterna de Shri Krishna. Ficamos aí, ó, atrás de tudo que o mundo material nos oferece e vamos deixando a alminha lá quietinha, presa na gaiola. Não é? Em vez de alimentarmos o pássaro, como dizem os mestres espirituais, nós decoramos a gaiola. Cuidamos do corpo, dos prazeres, dos sentidos, e nos identificamos cada vez mais com o corpo, e assim vivemos nesse mundo como almas condicionadas. Hare Krishna, Haribolo. Muito obrigado pela paciência, pela educação de vocês. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Peço perdão aí pelas pronúncias erradas. Vocês sabem que eu ainda estou no comecinho, né? Tenho sido amparado, tenho sido ensinado com muita paciência pelos Vaishnavas e Vaishnavis. E espero que vocês se lembrem sempre desse mantra que eu recito todas as minhas aulas. Por favor, Vaishnavas, nunca me abandonem sozinho nesse mundo material. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki. Tchau.